Está no ar! Está no ar, amiguinhos e amigolas do canal Rádio de Pilha Drive. Mais um vídeo pra vocês. Hoje é domingo, dia 11 de setembro e com toda certeza, não é uma data assim muito legal pro pessoal lá dos Estados Unidos, mas com certeza é um dia muito legal pra quem é inscrito no Rádio de Pilha Drive, porque tem vídeo novo. Hoje é dia do Backlash, do pay-per-view da WWE exclusivo do SmackDown Live, e é por isso que hoje no Rádio de Pilha Driver a gente não vai ter um vídeo de história, mas na verdade a mesa de Booker. Pra quem não conhece, a mesa de Booker é um trabalho que a gente faz perto de quase todos os pay-per-views, pelo menos a gente tenta, para fazer dentro das possibilidades o melhor possível com o card que você tem em mãos. Você não tem direito de fazer nenhuma alteração no que já aconteceu e muito menos de adicionar alguma coisa ou remover alguma coisa de acordo com os seus interesses. Porque se fosse só assim ia ser muito fácil. A gente poderia ir lá buscar um pessoal do Raw, um pessoal até das independentes para preencher o card, porque realmente é meio complicado de você buscar alguma coisa do SmackDown atualmente, porque o roster do SmackDown é bem pequeno. Então, meus amigos, a partir de agora, no seu canal Rádio de Pilha Drive, vem aí a mesa de Booker pra gente buscar o Backlash. Muito bem. Primeiro as primeiras considerações. Tanaka, caso você tivesse a oportunidade, coisa que você não tem, de adicionar alguma luta a este pay-per-view, você adicionaria? Rapaz, olhando para o plantel do SmackDown Live, não. Porque eu acho que a única opção que a gente teria seria pra fazer o quê? Um Baron Corbin versus Apollo Crews. Tudo bem que o plantel tá bem reduzido e que tem poucas lutas anunciadas. Só que depois daquela maratona exaustiva com 6 horas de SummerSlam, eu voltaria com esses pay-per-views especiais, principalmente os do SmackDown, para um modelo ao naipe do NXT. Faria um pay-per-view de 2 horas e meia no máximo, com poucas lutas, porque você pode desenvolver muito mais da habilidade dos seus lutadores e não deixar um show cansativo, porque sinceramente ninguém para mais para assistir 6 horas de pay-per-view assim sem ficar chateado, principalmente quando o pay-per-view não corresponde às expectativas. Agora outra pergunta, Tanaka, caso você tivesse a oportunidade, você faria alguma alteração em alguma luta? Inseriria alguém? Tiraria alguém? Sinceramente eu acho que não dá pra fazer muita coisa não. Com os nomes do plantel do SmackDown Live não dá pra você fazer muita coisa não. Então foi uma atacada inteligente fazer do jeito que foi feito. Apesar de que tem algumas lutas complicadas pra você definir quem vai ser o vencedor. Então é isso, não tem muito que a gente fazer. Então, diante disso, vamos às lutas. Temos exatamente 6 lutas anunciadas. Entre elas, a WWE Championship Match envolvendo Dean Ambrose, que é o campeão, contra o AJ Styles, que vai estar desafiando ele. Também vamos ter um Six Pack Challenge para definir a primeira SmackDown Women's Champion, envolvendo a Nikki Bella, a Carmella, Alexa Bliss, Becky Lynch, Naomi e Natalya. Continuando, com a lesão dos American Alpha, haverá The Usos versus Hype Bros para definir quem enfrentam o Heath Slater e o Rhino na final do SmackDown Tag Team Championship Tournament. Ou seja, nisso aí já temos 2 lutas. Além dela, teremos Randy Orton enfrentando o Bray Wyatt e a Intercontinental Championship Match entre o The Miz e o Dolph Ziggler. Então, fazendo aqui uma ordem, uma seleção básica pra gente ordenar e começar isso aqui, vai ter pré-show, vai ter tudo mais, mas como não foi nada anunciado até o momento da gravação, a gente vai fazer a bucagem somente do que foi anunciado para o Backlash. Se foi anunciado algo depois da gravação, me perdoem, mas infelizmente a gente gravou antes disso ser anunciado. Então vamos trabalhar com essas 6 lutas que nos deram. Explode pirotecnia, abre o show tranquilo, todo mundo se introduz na mesa de comentaristas e a primeira luta, evidentemente na minha opinião, tem que ser Hype Bros versus The Usos. Por motivos óbvios de que a luta vai ser realizada mais lá na frente, para você decidir quem vai ser
o primeiro SmackDown Tag Team Champion. Então é necessário que se faça este combate para que os lutadores em tese estejam descansados no decorrer da noite. Não que a luta seja um primor para você abrir um show, deixar o público bem, mas infelizmente em condições de lógica eu faria isso, de colocar logo eles na Open Match para poderem estar descansados e não terem uma desvantagem técnica com relação aos seus oponentes que não vão lutar. Eles vão ter 2 lutas numa noite. O oponente do Slater e do Rhino vão ter 2 lutas numa noite, então é um pouco lógico que a gente tem que colocar eles na Open Match. Claro, a WWE pode não fazer isso, mas eu faria. Primeiro que a construção foi meio bosta, né? O Daniel Bryan deu uma de heel, de gerente geral heel, e simplesmente fez o seguinte: os American Alphas foram lesionados pelos Usos, então o que é que a gente faz? A gente coloca os Usos de novo no torneio, mesmo eles tendo perdido em 20 segundos, e coloca eles para enfrentar os Hype Bros, que também tinham perdido já para o Rhino e o Slater, para fazer uma espécie de repescagem e definir quem vai enfrentar verdadeiramente os Slaters. Bem, isso é praticamente ridículo, mas tudo bem, é tranquilo. Evidentemente que o fato do Rhino e do Slater terem vencido já os Hype Bros, mais do que caracteriza que os Usos são os vencedores obrigatórios dessa luta, principalmente por conta dessa nova jornada deles como heel e tudo mais. Então é impossível que a gente, como equipe criativa, nesse caso eu como equipe criativa, vá dar a vitória para os Hype Bros para repetir a luta da semifinal na final. Isso é tão irracional que chega a soar engraçado. Então, sem sombras de dúvidas, vitória para os Usos, e eles passam para a final. E para a segunda luta da noite, eu selecionei a Intercontinental Championship Match, envolvendo o The Miz, campeão, defendendo contra o Dolph Ziggler. Eita, meu pai, essa daqui é complicada para você definir pelo seguinte aspecto: o The Miz vem fazendo um dos melhores reinados como Intercontinental Champion em muitos anos. Eu acho que talvez um dos melhores da história. Não dá pra gente negar que o The Miz é um lutador que se reinventa, que é chatão como heel, e ele cumpre muito bem o seu papel. Só que existe também um pequeno dilema: o Dolph Ziggler foi derrotado em tudo que ele tentou nos últimos tempos. Se ele for derrotado ou sair por baixo dessa rivalidade com o The Miz, eu acho que não tem mais nenhum caminho pra você seguir com o Dolph Ziggler. É melhor ele fechar as portas ali: não vou mais lutar aqui pela WWE, porque não vai ter mais jeito. Então qual alternativa permitiria que esse reinado se prolongasse, que a rivalidade se prolongasse e que o Dolph Ziggler não saísse por baixo? Olha, apesar de eu querer muito que o Dolph Ziggler conquiste um cinturão pra gente ver se ele vai, se agora vai, depois de tanto tempo, depois de tanta espera ele vai, nessa mesa de Booker eu vou selecionar o The Miz pra reter o cinturão. Só que não vai ser ele retendo de uma maneira limpa, ele não vai vencer como ele venceu o Apollo Crews, por exemplo. Vai ser um final aquele estilinho Screwy. Esse é aquele final sujo, de alguma maneira suja, que ele vai reter o cinturão, vai deixar o Dolph Ziggler muito bravo com isso. O Dolph Ziggler vai continuar lutando em busca de uma nova oportunidade pelo cinturão, até que vai chegar o momento em outro pay-per-view que o Dolph Ziggler vai conquistar e terminar o reinado do The Miz. Deixa o The Miz um pouco de tempo mais com esse cinturão para ver o que é que ele pode fazer, para ver o que é que pode render dessa rivalidade, porque eu espero que saia algo de produtivo continuando com ela. Eu não acho que seja o momento para dar o cinturão pro Dolph Ziggler, apesar de achar que ele precisa desse cinturão. Então, The Miz para reter o Intercontinental Championship é minha escolha nessa mesa de Booker. E para a terceira luta da noite, Six Pack Challenge pelo SmackDown Women's Championship. Natalya, Naomi, Becky Lynch, Nikki Bella, Carmella e Alexa Bliss. Detalhe que apesar da luta ter 6 competidoras, vai ser uma fall só, não vai ser de eliminação. Porque senão ia passar uns 30 minutos com a luta feminina e ia matar o pay-per-view. Porque apesar de ter mulheres e tudo mais, tem algumas talentosas, vale lembrar que tem lá a senhorita Carmella, que tem lá a senhorita Naomi,
Naomi, que tem lá a senhorita Nikki Bella. Então pode não ser um dos maiores primores essa luta. E mesmo que tivesse Charlotte, Sasha Banks, Bayley, poderia ser que fosse um flop total. Eu não sei o que acontece no plantel principal, que elas parecem que desaprendem a lutar, não sei. Essa daqui a gente se pega numa complicada questão. Quem deveria ser a primeira campeã feminina do SmackDown? A Nikki Bella retornou, fez entrevistas dizendo que queria ser a principal figura feminina do SmackDown. Outras lutadoras têm esperado há bastante tempo por uma oportunidade de brilhar. Então, o que é que eu faria neste caso? Nós temos aqui como faces a Nikki Bella, a Becky Lynch e a Naomi. Enquanto a Carmella, a Alexa Bliss e a Natalya são as heels. Falar Natalya é bem bizarro, né? Natália, é mais fácil. Meu Deus do céu, Natalya. Parece nome de outro quadro. E a campeã inaugural desse cinturão? Deveria ser uma heel ou deveria ser uma face? A verdade é que atualmente a gente tem muitas campeãs ou campeões heels. E não dá pra deixar só o mal mandar nessa história toda. Então, nesse caso, a minha escolha para campeã do SmackDown vai ficar nas costas, na responsabilidade da Becky Lynch. Finalmente, eu acho que chegou o momento de dar essa oportunidade pra ela. Ela é uma das principais escolhas de muita gente. E eu, como booker, não vou contra a vontade do povo. Eu acho que ela também merece esse reinado como campeã. Apesar de achar que não seria nenhum absurdo eu chegar aqui e dar o cinturão pra Nikki Bella ou mesmo pra Natalya. Por motivos de... são lutadoras que podem carregar a divisão nas costas. Mas como já tem uma campeã que é a Charlotte no Raw, que é heel, é um pouco complicado da gente fazer esse trabalho com outra heel também. Só vai ter heel como campeão daqui a uns tempos. Então, pra dar um pouco mais de liberdade, eu vou dar o cinturão pra Becky Lynch, porque ela tem merecido, ela tem recebido muita pop. Ela é uma daquelas 4 principais do NXT dos últimos tempos. Eu acho que ela foi a que menos recebeu oportunidades até agora, e o momento pra ela brilhar chegou. Então eu acho que nesse Backlash, a minha opinião, eu daria o cinturão pra Becky Lynch. Quarta luta da noite: Randy Orton versus Bray Wyatt. Primeiro que eu nem faria essa luta. Só pra começar, eu nem faria essa luta, porque a gente se pega em outro dilema. O Bray Wyatt é um nome desvalorizado. Ele entra em rivalidades que são exatamente iguais. Faz umas promos macabras e tudo mais, e sai por baixo. É sempre isso. Com o SmackDown Live, você tem a oportunidade ou a possibilidade de colocar o Bray Wyatt como um nome de topo novamente. Aí o que é que você faz? Coloca ele numa rivalidade contra o Randy Orton. Você pode tentar desenvolver o Bray Wyatt para ir para o topo, só que você não pode desenvolvê-lo contra o Randy Orton. Você não pode queimar um nome como o Randy Orton como um dos top faces da brand, principalmente agora que o John Cena se afastou, principalmente porque ele vai gravar o reality show e tudo mais, e fica uma grande carência de faces no plantel. E só o Dean Ambrose, infelizmente, não vai dar certo não. Uma derrota para o Bray Wyatt seria de uma desvalorização tremenda para o Randy Orton nesse momento. A rivalidade em si eu particularmente não gosto. Fazem umas promos bizarras e tal, eu tenho vozes na minha cabeça, o demônio, lá, e BBB. É só isso, não muda nada disso, não tem necessidade de fazer isso, eu não vejo essa necessidade. Mas até pra dar uma moral pro Randy Orton depois daquela derrota para o Brock Lesnar, eu vejo como um ponto positivo a possibilidade dele vencer o Bray Wyatt nessa luta. Eu não faria, eu nem assistiria uma luta desse naipe, tanto é que eu não vou assistir. Mas eu, para desenvolver um outro top face para suprir essa ausência do John Cena, escolheria o Randy Orton como vencedor sem sombra de dúvidas. Antes do main event, já deu tempo dos Usos descansarem. A quinta luta da noite seria The Usos versus Heath Slater e Rhino. Oh my god. A gente se pega aqui nessa confusão. Os Usos tiveram um heel turn e eu tenho medo que esse heel turn deles acabe garantindo o reinado como SmackDown Tag Team Champions. E nisso continuaria a história do Rhino com Heath Slater. Não é uma tentativa, não é uma tratativa que eu iria. Eu não iria por esse caminho. Eu não vejo essa possibilidade indo por esse caminho agora. Também como não vejo a possibilidade do Slater e do Rhino continuarem por muito tempo como campeões, caso eles vençam. No meu caso, eu vou colocar a vitória pra eles, porque é uma tag que tem um apreço muito grande. O pessoal tem acompanhado. É bizarro, sim, é bizarro. Mas não tem quem não queira ver o Rhino e Slater como campeões de duplas. Ninguém quer ver os Usos como campeões de duplas. Isso criaria, claro, e evidentemente, um hate muito grande. Já tem. E agora como heels,
e principalmente vencendo os queridinhos do público, ficaria um hit desgraçado pra cima dos Usos como o Rio. Poderia ser positivo, mas eu vejo na minha cabeça assim que a continuação de Rhino e Slater poderia ser prejudicial. A gente não pode estar dando muita sopa pro azar, porque realmente vai que dá tudo errado e você perde a chance de torná-los campeões. Claro, eles são aqueles lovable losers, como o pessoal costuma chamar, mas a gente quer muito eles como campeões de duplas. Então, falando pelo meu lado emocional e também capitalizacional, se é que existe essa palavra, eu iria de Rhino e Slater para serem os campeões. Apesar de que eu penso que não é nenhum absurdo se a equipe criativa da WWE tentar colocar o reinado para os Usos. Eu não gostaria, eu não faria também. Não é à toa que eu tô colocando Slater e o Rhino. Mas não é nenhum absurdo se a WWE seguir por esse caminho. E para fechar a noite de wrestling do WWE Backlash, vamos agora para o main event, em que Dean Ambrose defende o seu WWE Championship contra AJ Styles. Dean Ambrose não é segredo pra ninguém que eu não gosto dele como campeão, não gosto dele como lutador, e penso que o trabalho dele não é o suficiente pra ele manter uma brand nas costas, não nesse momento. Enquanto o AJ Styles vem de uma sequência maravilhosa, venceu 2 lutas contra o John Cena e tem se mostrado o principal nome do SmackDown Live. Seria uma heresia você fazer o Dean Ambrose reter, principalmente se for de uma maneira limpa, em cima do AJ Styles. Eu não me conformaria se eu visse isso. Não seria uma decisão lógica da WWE não dar o WWE Championship pro AJ Styles agora, depois da sequência maravilhosa que ele teve desde a sua chegada na empresa. Derrotar 2 vezes o John Cena, tudo bem que uma foi por meios ilícitos, mas não vem ao caso isso, é um feito notável. Então a minha decisão como booker seria sim, dar o cinturão pro AJ Styles, que apesar de ser heel, o pessoal vai gostar muito, então não tem muita bronca com relação a isso. Então a minha escolha pessoal, AJ Styles para vencer o cinturão. Se é que essa rivalidade vai continuar, eu não sei, eu só sei que eu daria o cinturão pro AJ Styles. Aí no próximo pay-per-view tinha revanche e tudo mais, e cada um seguiu o seu caminho. Mas o Dean Ambrose, infelizmente, pra mim é um campeão de transição. E o AJ Styles é quem realmente tá merecendo um reinado um pouco mais longo como WWE Champion. Ao menos eu vejo assim, eu vejo com essa possibilidade. E vejo com melhores olhos um reinado longo do AJ e não do Dean Ambrose. Detalhe que na última mesa de Booker a gente previu tudo o que ia acontecer no NXT TakeOver. Então não se surpreendam se vocês verem exatamente isso que eu tô falando ou as alternativas que eu citei acontecerem no Backlash. Se você gostou, aproveite para comentar, para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e principalmente vai aí nos comentários, escreva aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer. Dê os seus palpites, por favor. Seus palpites compactuam com as minhas bucagens? Sua bucagem compactuaria com a minha bucagem? Diga aí nos comentários, por favor. Agradeço aos nossos parceiros que têm colaborado para este trabalho maravilhoso do canal. Agradeço ao nosso amigo Jean. A gente participou lá da live. Para quem não conferiu, a live de quinta-feira, eu participei lá no Pro Wrestling News BR, ao lado do amigo Jean, respondendo o pessoal. Vai ter o link aqui na descrição para vocês. Tem o link pro canal. Tem vários links aqui dos canais parceiros, dos blogs parceiros da gente, para vocês conferirem. Tranquilo, pessoal? Quarta-feira eu tô de volta com muito mais vídeo aqui no seu canal Rádio de Pilha Driver. Tchau, tchau, galera. Fui!